que deve vetar o trecho sobre a taxação de compras internacionais de até $50, caso o texto seja aprovado no Congresso, mas não descartou negociar uma solução. A cobrança atingiria compras de pessoas físicas em sites estrangeiros, como os asiáticos Shein e Shopee. Atualmente, as compras do exterior abaixo de $50 são isentas de impostos federais e taxadas somente pelo ICMS, com alíquota de 17% arrecadada pelos estados. O imposto de importação federal de 60% incide somente para remessas acima desse valor. São as chamadas comprinhas, né? Vamos ao debate, é um assunto quente, popular, por isso que o governo está prestando muita atenção na dose dessa medida. Taxar ou não, ou taxar só um pouquinho, escalonar, tem várias opções aí na mesa. O veto à taxação das blusinhas prejudica a economia? Vou começar este bloco com o Coppola. Uma discussão muitíssimo interessante sobre isonomia tributária. Na verdade, é isso que os defensores da taxação defendem. Então, o que é isso? É um tratamento igualitário aí, entre os produtos nacionais e internacionais. Vamos lembrar aqui que a carga tributária brasileira é de 1/3 do PIB, né? E o cidadão médio ele trabalha 40% do seu ano só para pagar impostos, taxas e contribuições a esse Estado paquidérmico que é o Estado brasileiro. Não só isso, né? Uma pesquisa recente mostrou que das 30 nações que mais cobram impostos, o Brasil é o que tem o pior IDH, ou seja, que entrega a pior qualidade em serviços públicos, apesar dos seus altos impostos. Alguns contra-argumentos, tá? Fazendo aqui o advogado do diabo, vamos falar assim. Em primeiro lugar, vamos lembrar que o Brasil também é o país dos impostos e é o país das isenções. Vamos pegar aqui a classe média. A classe média brasileira, quando vai fazer compras no exterior, né, e inclusive a elite também, tem uma isenção tributária para compras no estrangeiro, viagens aéreas, viagens marítimas, na casa dos $1.000, né, que deve estar o quê? Uns R$5.140 hoje em dia. Da mesma forma, né, todo mundo que desce de uma viagem internacional, no aeroporto tem aquelas lojas isentas de tributação, conhecidas como free shop, você ainda pode comprar, se não me engano, outros $500 ou $1.000. Eu estou desatualizado em relação ao valor que é colocado. Então, quando a gente está falando de isonomia, vem uma discussão do tratamento em relação às pessoas que são beneficiadas ou prejudicadas com essas políticas econômicas, né? Então, esse é um ponto. Outra coisa, eu achei interessante a fala do Lula. Ele disse o seguinte: a tendência é vetar, mas a tendência pode ser negociar. A gente sabe que o Lula não é exatamente preso às suas alegadas convicções, muito menos às suas promessas, costuma descumpri-las aí com a naturalidade de quem respira. Ou seja, o que ele está sinalizando? Que isso é mais uma oportunidade, né? Esse tema é mais uma oportunidade para o governo usar como barganha junto ao Congresso Nacional. Debatemos isso essa semana, o desprestígio do governo Lula junto aos deputados, né, que subiu 10 pontos percentuais em apenas 9 meses. E um outro trecho que eu destacaria também, aqui só numa nota um pouco mais leve, é a fala do Lula sobre assuntos que ele essencialmente não domina. Então, ele falando sobre essas lojas como a Shein, como a Shopping, e essa questão mesmo da tributação, ele disse o seguinte: quem é que compra essas coisas? São as mulheres, a maioria são jovens e tem muita bugiganga. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras. Eu não sei. Ou seja, em última análise, né, a tomada de decisão passa por autoridades públicas que não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Eu já propus aqui na CNN um grande debate para a gente definir se é Shein ou Shein, né? Ou como acabou se popularizando. Pois a empresa diz que é Shein, mas está todo mundo chamando mesmo de Shein. Bom, olha só, o veto à taxação das blusinhas, ou para estressar os ouvidos de alguns, né, das brusinhas, prejudica a economia, Vitor? Basília, primeiro eu queria fazer um registro, né? O atual governo, ele superou 2 pontos importantes, já que datavam de governos anteriores, e um deles, inclusive, em relação ao governo do ex-presidente Bolsonaro. Primeiro que agora há uma responsabilidade fiscal em curso,
preocupado com as contas públicas, com a dívida pública, com os índices, e também, ao mesmo tempo, há um governo que tem compromisso social. E esse é um tema delicado. Por isso, a cautela do presidente Lula ao se manifestar sobre este assunto. Uma outra questão que foi dita pelo Caio, que nós também, infelizmente, superamos depois de décadas, é essa situação tributária horrível que o Brasil vivia e gradualmente deixará de viver em virtude da reforma tributária que foi aprovada uma parte dela e seguirá a discussão. E isso faz com que o Brasil deixe essa situação horrível em relação aos tributos e melhore gradualmente conforme a proposta que foi votada. O que se diagnosticou em relação a este assunto? De 2019 a 2023, a Receita Federal aponta que houve fraude em relação à compra que deveria ser individual de pessoa física até $50. Um único remetente encaminhou 17 milhões de compras para o Brasil. E isso chamou, obviamente, a Receita. O que o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem feito? Em 2023, estabeleceu o Remessa Conforme, que exige das empresas que façam uma adesão a este programa para que a Receita possa fiscalizar melhor e acompanhar essas compras. Isso continua isento, essa compra ela continua isenta, mas agora o que se busca é organizar. Veja, são 3 milhões de pessoas trabalhando nesses marketplaces. O perfil social são de famílias cuja renda familiar é de até R$ 4.800. Hoje esse mercado ele representa 5% do mercado brasileiro e ele predominantemente refere-se a produtos de beleza, eletrônicos. O que isso sinaliza? Há que se ponderar se pessoas que eventualmente não têm a condição de viajar para fora do Brasil, de fazer uma viagem exterior, elas não têm o direito de importar isso sem nenhuma taxa? Agora, se isso, obviamente, refletir um consumo grande ao ponto de prejudicar a indústria nacional, de prejudicar todo o segmento nacional, tem que ter um equilíbrio e tem que ter uma calibragem. Agora, fazer isso sem números, sem dados, seria imprudente e é nesse sentido, com prudência, com zelo, que o governo tem agido para identificar, de fato, qual o perfil dessas compras, para, a partir disso, calibrar e apresentar uma proposta que não onere nem impeça as pessoas de exercer a sua liberdade de escolha e compra no país. Essa discussão tem vários assuntos que a gente pode tratar num próximo papo, né? Por que as pessoas preferem pagar $50 na mercadoria e não cerca de R$250 em uma mercadoria brasileira, né? Levando em consideração aí justamente os impostos, as taxas e aquelas pessoas que fazem pequenas comprinhas, mas com o intuito de vender, né? Driblando as regras de regulação. Olha só, o grande debate termina aqui. Muito obrigada aos senhores. Foi um ótimo papo. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil.